salve, salve a todos os profissionais de saúde, em especial de reabilitação, e hoje também àqueles que não são profissionais de saúde, mas têm a vontade de aprender com o mestre da recreação que vai falar com a gente hoje, meu convidado, né? Ele vem falar sobre a ludicidade e o jogo como ferramentas pedagógicas e terapêutica. Ele é licenciado em Educação Física pela Unesp, pós-graduado em Pedagogia da Cooperação pela Unimonte, docente do curso de Educação Física da Escola Superior de Cruzeiro, docente do curso de Pedagogia do INESP, já trabalhou como diretor adjunto da Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté, foi focalizador da Conviver Desenvolvimento Humano, também trabalhou na educação básica por 20 anos, trabalhando também como recreacionista em diversos campos de atuação do lazer por 28 anos, e também já trabalhou em instituições como a ACR Rio Claro, a Univap e o Centro Universitário Senac. Então, com vocês, o professor Antônio Ferreira. Bom, boa noite, Ivan. Boa noite a todos que estão aqui conosco, né, compartilhando esse momento. Quero primeiro falar que eu estou muito feliz de estar aqui, porque o canal X da Questão foi construído por um profissional que eu sou suspeito para falar, porque conheço o professor Ivan já há um bom tempo, tenho o prazer de acompanhá-lo na sua carreira profissional em Cruzeiro, e é um profissional ímpar, né, em todas as suas ações, é um ser humano extremamente humano, e então eu indico a todos o X da Questão. Eu já acompanho há algum tempo, né? É um trabalho muito bem elaborado e muito honrado de estar aqui nesse primeiro capítulo das lives do X da Questão, né? Então, muito obrigado a todos que estão aqui. E você falou do Totó, né? Eu uma vez tentei me separar desse nome, e aí eu vi que não deu muito certo. Então, por isso que a gente brinca, né? Meu nome é Totó, mas meu apelido é Antônio. Mas isso também é um resultado de muitos anos de ludicidade, de trabalho com adultos, crianças, idosos, Perfeito. Né? Bom, professor, até é esquisito chamar de professor, porque a gente é muito amigo, mas enfim, eu queria iniciar esse nosso bate-papo te perguntando o que é a ludicidade e se realmente a gente pode inserir a ludicidade com outro tema que muitas pessoas colocam distante, que é a seriedade. Ivan, esse é o ponto importante para a gente entender esse fenômeno, né? Foi criada uma dicotomia, né, entre ludicidade e seriedade, né? E ou você é feliz ou você é sério, né? Então, o que a gente busca é sempre essa ambivalência, né? De mostrar que a gente pode brincar e ser muito sério. A ludicidade tem um histórico interessante, né? Se a gente for viajar lá atrás, no século XIV, tem uma obra do Umberto Eco, chamada O Nome da Rosa, que, na verdade, na Idade Média, o termo Nome da Rosa, ele significava infinito poder das palavras, né? E ele conta a história de um mosteiro beneditino onde estavam morrendo alguns monges lá, né? E sem saber por quê, acusados de heresia, né, na verdade, mas sem um verdadeiro motivo. E aí eles mandam um frei franciscano, né, Guilherme de Baskerville, que no filme é representado pelo Sean Connery, para investigar. E lá ele descobre que eles estavam morrendo porque na biblioteca do mosteiro tinha um livro do Aristóteles, da teoria do riso, né? Olha só. Que falava sobre o riso e a comédia, né? E a igreja condenava, né? Não podia, porque você não tinha ligação com Deus, e ela tinha um medo de perder o dogma, né? O controle da igreja, onde houvesse o riso, né? Sim. Então, na verdade, o Aristóteles ele dizia que a primeira forma de manifestação do riso vem da criação do homem, quer dizer, provém da natureza dele, né? Da sua essência natural. Então, ele vem de uma perfeição física, né? O sentido de tornar sublime, imenso, primordial para o ser humano. Então, o riso é da natureza humana, né? Por exemplo,
Quando pessoas que nunca escutaram passaram a escutar, pessoas que não, tinham dificuldade de enxergar passaram a enxergar melhor. Quando nasce uma criança, o sorriso ele é natural. Então, ele é da natureza humana, né? O que foi proibido, né? Então, eles colocavam veneno na ponta do livro, da página, para você passar a língua, virar a página, e eles estavam morrendo envenenados. E a gente está aqui, 7 séculos depois, ainda caminhando para numa sociedade antilúdica, né? E essa frase eu acho bem interessante, né? O livro do Paulo Emerick, ele fala muito bem isso, que não há nada mais característico do que a estranheza para com o prazer do brincar. Então, qual que é a relação do lúdico com brincar, né? O lúdico, se a gente procurar lá no Aurélio, né, em dicionários, você vai achar que é uma forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos através de jogos, de música, de dança, né? Então, o lúdico, ele é, na verdade, uma sensação. O lúdico você não pode ver, não pode tocar, mas você pode sentir. Então, é a busca do prazer, é a busca da felicidade. Eu me lembro até quando fiz uma aula de pós-graduação com o Luiz Otávio de Lima Camargo, que é um dos precursores de estudos de lazer no Brasil, e eu perguntei para ele, falei, professor, o que é o lúdico para o senhor? Ele falou, por que você nasceu? Eu tomei esse baque e falei, porque eu nasci? Ela falou, por que você existe? Eu falei, olha, eu acho que a gente existe para ser feliz. Ele falou, exatamente isso. Ludicidade é a busca pela felicidade, pela satisfação, por isso uma atividade lúdica. Legal. Ela ecoa, ela transmite isso, né? E por isso é essa estranheza, né? Por quê? Porque a gente tendo essa estranheza da casa, da família, né? Que tem a rigidez, né? Que comprou essa ideia da sociedade, a gente entende que já parte de casa essa negação para a ludicidade. Agora, o problema é a escola não aceitar, né? Por exemplo, por que os educadores de ensino fundamental 1 não usam mais o pátio, né, para dar aula, ao invés de ficar só dentro da sala, né? Então, por que essa estranheza com o brincar se ele é uma ferramenta de ensino? Então, eu costumo dizer, Ivan, que o lúdico ele é um agente de transformação da relação da pessoa com ela mesma, com o outro e com o ambiente. Veja, quando você faz uma atividade lúdica, você desperta o prazer, satisfação. Isso também faz a pessoa transpirar a sua legitimidade. Quer dizer, se eu estou demonstrando a minha felicidade, sou eu mesmo ali, né? Então você se reconhece, então você se transforma. Você também transforma a relação com outros. Essa foto, se você reparar bem, é um grupo de crianças de um trabalho que eu fiz em Rio Claro, que eu fiz uma integração com eles, né? Então você vê como muda a relação das pessoas no ambiente lúdico. E como eu acabei de falar, o meio ambiente, né? Então, por exemplo, a sua sala ela pode ser viva, pode ter um outro ambiente se você utilizar a ludicidade, né? Então, às vezes as pessoas passam e olham a minha aula e falam assim, já sabia que esse som, eu sabia que ia ser a sua aula, né? Porque eu já identifico a característica dela. Aí eu falei, mas a gente aqui usa o sorriso, a gente usa o prazer para ensinar, porque eles têm um conteúdo sendo aprendido também, né? Então, eu vejo que a ludicidade, ele é, como o João Batista Freire fala, o jogo e a ludicidade são ferramentas de ensino, porque eles transformam, Ivan, né? Então, o lúdico, ele é um agente transformador e ele é um agente preciso. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, né? Que dá prazer, que diverte, que envolve as pessoas, né? Perfeito. E o lúdico tem uma relação do brincar diretamente ligado ao brincar, né? A gente tem no Brasil também uma outra barreira de achar que a brincadeira, existe brincadeira e jogo, né? Então muita gente fala que brincadeira é um passatempo, é uma brincadeirinha, né? E jogo é algo sério relacionado a regras e a competição ganha outro perde, né? Isso a literatura mesmo diz que isso é uma lenda, né? A literatura mesmo traz que brincadeira é o ato lúdico. Né? A brincadeira é o ato lúdico. Então, eu posso brincar do jogo tal, com o brinquedo tal, com a cantiga de roda tal, né? E o jogo é uma estrutura, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, olha que interessante. Para o Vygotsky, o brincar é uma situação imaginária. As brincadeiras mudam com a idade. Né? Ninguém nasce sabendo brincar, a gente adquire, a gente aprende isso.
Então, a gente vem com o potencial de desenvolver essa ludicidade. A gente precisa saber o que nós estamos fazendo com ela, né? Para o Piaget, o brincar é um processo de assimilação. Ele tem exercício cognitivo no processo de brincar, ligado diretamente ao aprendizado. Veja, ele fala que não tem como uma criança aprender o cognitivo sem utilizar o movimento e o lúdico. Ou seja, é uma linguagem que identifica o aprendizado, né? Não, e extremamente atual, professor, porque quando eu falo do terapêutico com os alunos, eu falo exatamente isso. Não tem como a criança desenvolver motoramente se ela não interagir com o cognitivo. Isso aí é. A pessoa falou tanto tempo lá atrás e é tão moderno ao mesmo tempo, quer dizer, é muito legal. Ivan, olha que interessante. O Piaget fala que existe uma ponte para a ludicidade, onde você tem o real, o simbólico e o imaginário. Então, você parte de uma situação, por exemplo, eu vou colocar aqui, isso é uma capa de celular no real, no simbólico ele é um tapete voador que a criança está brincando, e o imaginário ele voa, ele vai para um outro mundo, ele interage. Então, esse imaginário é nele que a criança vai ter liberdade de construir estruturas. Então, ele estimula um autoconhecimento, uma autoestima, né? Uma autoconfiança. Então, parte da criança, principalmente na sua primeira infância, ter contato com esse simbólico e o imaginário para ela se reconhecer. Como é que a gente nega isso, né? E o problema é quando a criança chega a 10 anos, né, 11 anos, ela passa a ser um mini adulto, né? Então, ela já passa, não precisa mais brincar, o professor já fala, vamos parar de brincadeira que vai começar a aula, né? Às vezes eu escuto isso. Então, é interessante essa fala do Piaget. Para Kishimoto, que é eu acho que a maior autoridade do jogo e do lúdico no Brasil, né? Ela fala que o brincar é a ação que se desempenha ao concretizar regras, ao mergulhar na ação lúdica, representando o lúdico em ação. O brincar é o lúdico em ação. Né? Perfeito. Então, olha só que interessante. Se você coloca aquela foto de novo, por favor. Isso. Se você olhar para a foto, eu não posso tocar o lúdico, mas se você olhar a foto, eu materializo ele. Eu posso falar, ali tem ludicidade, porque você vê o brincar. Então, o brincar, ele materializa a ludicidade. Então, independente de onde você estiver, se você está na escola, num clube, num acampamento, num hotel, numa clínica, num hospital, né, numa brinquedoteca, o brincar, ele ecoa, ele apresenta a ludicidade. E aí é que a gente tem que refletir o porquê da estranheza disso, né? Por que a gente não acha que isso é sério para a gente ensinar, né? E aí o Paulo Sérgio Emerick nos fala do brincar no livro dele. Aliás, o capítulo do livro é sensacional. Se brincadeira tem hora, que tal agora, né? E ele pergunta qual é a hora de brincar, né? E ele fala um ponto extremamente importante, né? Que é a relação do aprendizado, que nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais. A gente pode ter uma educação reprodutória ou transformadora. A reprodutória, ela é o fazer por fazer, né? E a transformadora é o fazer para ser. Então, o que a gente quer, né? E a ludicidade, ela pode apresentar isso. Olha que legal, ele faz uma metáfora com a história do menino da bicicleta, no livro. Então, ele fala que o menino da bicicleta quis chamar a atenção da mãe, né? Que ele estava andando de bike, né? Então, ele passava com a bicicleta, olha, mãe! A mãe nem olhava. Olha, mãe, sem os pés! A mãe, olha, mãe, sem as mãos! Aí, na próxima, ele fala, olha, mãe, sem os dentes! Né? O moleque tomou um tombo e se arrebentou. Mas ele conta no livro, quer dizer, quem é o menino da bicicleta? Quem é o menino da bicicleta? O menino da bicicleta é o lúdico dentro de nós. E quem é a mãe? E a mãe somos nós. Então, sempre a gente vai ter dentro de nós um lúdico que insiste, resiste, não desiste, persiste em existir, né? Em nós. Então, a gente não tem... Às vezes eu vejo as pessoas, eu voltei a ser criança, eu preciso voltar a ser criança. Eu falei, puxa, desculpa, mas você já é adulto, você não vai voltar a ser criança. Não, mas dá sim. Eu falei, não dá, você já é adulto, você já cresceu. Criança você não vai ser mais. O que você pode é voltar a se permitir a ser lúdico. O lúdico está dentro de você, né? Por isso que você vê o idoso brincando, feliz, porque ele se reconhece, né, na ludicidade.
né? Então, eu acho interessante essa metáfora, Ivan, porque quando que a gente vai dar voz para esse menino da bicicleta, né? Quando que a gente vai dar voz para ele? E aí, uma outra questão que ele fala também, que é do ponto de vista, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Se mudamos o ponto, mudamos a vista. Se mudamos a vista, mudamos um ponto. Fazer um desafio para quem está em casa, olhe o espaço que você tem a seu redor, sentado, onde você estiver, e depois sobe numa cadeira e olhe o mesmo espaço. Quando eu dou essa aula na faculdade, eu faço isso, né? A galerinha que está aí assistindo sabe. Eu peço para eles sentados na cadeira olhar a sala inteira. Depois eu peço para eles subir na carteira, todo mundo em pé na carteira para olhar a sala. Aí eu pergunto, é a mesma coisa que vocês estão olhando? A resposta, não. Eu falei, claro que é. O espaço é o mesmo. São as mesmas pessoas, a mesma parede, a mesma janela, né? Não, professor, mas a gente olhou diferente, ficou diferente. Aí eu falei, então é isso que a gente tem que provocar, né? Olhar com novos olhos a velha paisagem, como fala o Fábio Broto, né? A gente tem que ter um outro olhar para esse ponto. Como que eu posso ver a questão da ludicidade dentro do ensino, dentro da terapia? Né? Então, eu vou precisar dar um passo para trás para ver o cenário mais amplo. Qual o verdadeiro significado do jogo e qual o seu papel na sociedade atual? Então, assim, Ivan, quando a gente fala de recreação, a gente também tem um pré-conceito que diz que a recreação também é um passatempo, né? Vai ter uma recreação em tal lugar, né? Então é legal que vai só passar tempo, é divertido, né? É animadinho, né? E a recreação ela vai muito além de um passatempo, né? Recreação vem do termo recreare, do latim recreare, fazer algo novo do já existente. E o que a gente recria, independente do ambiente que você tiver, né? O que a gente recria? A gente recria esse ambiente, né? Acampamento, hotel, sala de aula, brinquedoteca, onde você tiver, a rua, na rua de lazer, você vai recriar o ambiente. Você recria a atividade, então eu vou fazer uma atividade para um público, eu recrio ela porque o público é diferente de outro público que eu fiz a mesma atividade, eles não tiveram um ajuste, né? Então eu tenho que recriar a atividade para ela ficar dinâmica. Eu fiz essa atividade com uma turma, deu certo, com essa não. Elas têm diferentes características, por isso que o jogo tem as suas variáveis, né? Espaço, tempo, regra, material. E aí, Ivan, o principal está aqui, né? Que é o sujeito. A gente recria o sujeito, né? Quando a gente fala de recreação, a gente recria o sujeito. Portanto, na educação, se eu não entender que a recreação ensina, eu não vou entender a transformação, né? Perfeito. Existe uma educadora, a Amélia de Castro, né? O livro do Jaime Cordeiro, de didática, o professor da USP, ele cita a Amélia, e ela fala que a didática é o ensino eficaz, né? É quando a gente vê o ensino eficaz. Mas ela só ocorre quando existe transformação. Quando a pessoa apresenta uma nova cultura de costumes e ritos com valores, com atitudes, com conhecimento. Ou seja, palavras-chave da ludicidade nesse processo: recriar e transformar, né? Então, isso é importante da gente estar entendendo, porque a gente tem que, com isso, a gente talvez quebre um pouco essa barreira da ludicidade, né? Agora, você me falou do jogo, né? O jogo, ele é um elemento da nossa sociedade, né? Sim. O Huizinga, né, tem o livro Homo Ludens, é um clássico, né, filosófico do jogo, um autor holandês que fala sobre o jogo, e ele fala que o jogo é um elemento da sociedade, né? Ele coloca lá que o que caracteriza o jogo é o seu caráter não sério, a liberdade de escolha e a distância entre a vida cotidiana, né? E quando ele fala o não sério aqui, não é que não tem seriedade, muito pelo contrário. É a desconexão de uma cobrança de uma vida cotidiana que foge da ludicidade, né? Que nega a ludicidade. Então, o jogo ele faz parte da nossa sociedade, ele é característica da nossa sociedade, né? Ele faz parte do nosso dia a dia. E o Piaget, ele vem colocar 3 tipos de jogos, né? Ele fala, no primeiro momento, na primeira infância, o jogo do exercício, onde existe um prazer funcional, né? Ou seja,
o que estrutura o jogo é o prazer de fazer algo repetitivamente, né? Então a criança, ela vê um gesto, ela começa a repetir e ela acha engraçado, ela tem prazer nisso. Então ele fala que esse é um jogo de exercício, né? Quando ele tem o gesto da repetição, que isso causa um prazer, né? Tem esse prazer que eles chamam de prazer funcional, ele chama de jogo do exercício. No segundo momento, ele passa para um jogo simbólico, né? Que continua tendo esse prazer funcional, existe a prática de fazer gesto repetitivo, porém existe o elemento do faz de conta, né? Que é essa relação do real, simbólico e imaginário. E Sim. que aí já conecta, já faz uma relação com aprender. Então, por exemplo, às vezes a criança quer brincar de casinha e aí nessa brincadeira ela vai ressignificar a rotina dela, o que a mamãe faz, né? Em casa ela vai fazer com a boneca dela, com a filhinha. Às vezes a criança passou por uma situação na escola durante o dia, ela quer chegar em casa, ela quer brincar e reproduzir aquilo, né? Então ela já tem um simbolismo, que é uma outra etapa, onde a criança tem essa relação do jogo simbólico, onde ela já faz esse imaginário acontecer. E o jogo de regras logo depois, onde existe também o prazer funcional, essa repetição, esse faz de conta, porém, no jogo de regras, a criança já tem uma capacidade cognitiva onde ela pode construir estruturas. Então, ela já coloca a relação do que ela vai produzir num espaço, num tempo, utiliza objeto, usa narrativas, né? Quantas cantigas de roda que não tem as narrativas, né? E alguns jogos, né? Que você também tem as narrativas. E a estrutura de pontuação, de resultado. Então, já vem nessa fase do jogo de regras. E aí, veja que é interessante, né? Quantas possibilidades de jogo que a gente tem para a formação do indivíduo, do ser humano, para a gente achar que o jogo é só esporte, né? O jogo é só esporte. Eu tive uma experiência interessante, Ivan. Uma vez eu fui convidado para ir numa universidade e o coordenador da pós que me convidou, ele falou assim, cara, ó, você se prepara porque você vai falar sobre o jogo com uma turma da educação física que tem ex-atleta, boleiro. Aí eu falei, deixa para mim, vai ser divertido. Cara, ele chegou lá e eu falei, o que era jogo? Eles falaram, esporte, competição. Eu falei, será? Ele falou, claro. Aí eu falei, mas jogo não pode ser cooperação? Não, não. Eu falei, qual que é a relação entre jogo e brincadeira? Ah, brincadeira é cantiga de roda, é brincadeirinha. E jogo? Não, jogo já é mais sério, porque aí é ligado com resultado. Aí eu falei, você vai trabalhar com brincadeira na sua profissão? Com criança, por exemplo? Vou. Então você é um profissional que vai trabalhar com alguma coisa que não é séria. Aí ele parou, olhou, e falou, você acabou de me falar que brincadeira não é séria. Para que você vai ser um profissional para trabalhar algo que não é sério? Aí eu falei para ele, o jogo é muito mais do que o esporte. Aí eu chamei ele lá na frente, falei, vamos fazer um par ou ímpar. O que você é? Par, ímpar? Pum, ele ganhou. Aí eu falei, segunda rodada. O que você é? Ele, par, eu ímpar. Aí eu esperei, ele colocou, eu coloquei e falei, ganhei. Aí ele falou, não, ganhou nada, você roubou. Aí eu falei, não roubei nada, não peguei nada que é seu. Ele falou, não, você esperou, não vale. Eu falei, par ou ímpar é jogo ou brincadeira? O cara ficou sem graça, a galera toda bateu palmas. Muito bom. Não, mas essa brincadeira, assim, é para a gente desconstruir essa rigidez, que jogo é só... Quanto mais amplo eu tenho a visão do jogo, mais eu exploro as suas potencialidades para a minha aula. Por exemplo, eu posso fazer um jogo matemático, né? Eu fazia nas minhas aulas, em conjunto com as professoras de sala, fundamental, jogo matemático, contagem regressiva, vários outros jogos, o SOS Natureza, que fala sobre animais ameaçados de extinção. Eu usava pega-pegas para colocar no pega-pega temática de alguma aula. Então, por exemplo, eu quero ensinar sobre os continentes, né? Então, eu fazia as áreas dos continentes no jogo que eles tinham que transitar. Então, assim, o jogo é um recurso pedagógico. O João Batista Freire fala muito disso, né? Do processo de multidisciplinaridade e de alcançar uma disciplinaridade com o jogo. Por que eu não posso utilizar um jogo matemático na minha aula, né? Eu quero desenvolver o aprendizado. Então, o jogo ele é essa ferramenta de ensino. O Fábio Broto tem uma fala legal também. Ele fala,
jogo do jeito que vivo e vivo do jeito que jogo. Veja, as empresas, as corporações, elas começaram a utilizar o jogo como ferramenta de identificação de perfis. Ganhou-se o nome dinâmica de grupo, né? Muita gente fala que a empresa trabalha com dinâmicas de grupo. Na verdade, trabalha com jogo. Dinâmica de grupo é que o jogo propicia. Cada jogo propicia uma dinâmica, né? A dinâmica do base 4 é uma, do nunca 3 é outra, né? Da queimada é outra. E a empresa identificou que aquela dinâmica do jogo faz a pessoa se revelar. O Jacó Moreno, que foi um dos precursores dessa prática, ele fala do quanto que as pessoas se identificam pelo jogo, se apresentam pelo jogo. Então, eu sempre falo nas aulas, tanto na pedagogia ou na educação física, que as primeiras aulas que você vai dar na escola são diagnósticas, né? Você vai fazer a aula para reconhecer quem é o seu grupo, né? Para ver quem é o grupo. Então, o jogo é um elemento de identificação também, né? Sim, com certeza. Como é que a ludicidade, o lúdico, né, e os jogos podem ser aplicados, podem interagir, por exemplo, num processo, num programa de tratamento fisioterapêutico, num programa de reabilitação? Na verdade, esse é um programa que eu estou desenvolvendo agora, né? A gente pretende estar trabalhando com isso nos próximos meses, né? A partir de agora. E eu tenho feito um estudo para analisar o perfil, né? Conhecer esse perfil. E veja, Ivan, onde que entra o lúdico dentro desse processo terapêutico, né? A gente tem hoje a ludoterapia, né? A ludoterapia é a psicoterapia voltada para um tratamento psicológico, né? Então, o psicólogo ele usa da ferramenta do brincar para ter acesso ao interior da criança, onde ela ajuda a superar os desafios, né? Então, o psicólogo vai entender melhor a criança através da brincadeira, é o diálogo que identifica ela, né? E o que é bastante interessante, né? A gente tem aí historicamente, né, nesse processo o Pat Adams, né? Que é um médico lúdico, né? O grande precursor, que começou o seu trabalho, né, na Faculdade de Medicina com várias resistências. E no Brasil a gente tem o Doutores da Alegria, né? Com a coordenação do Wellington Nogueira, que foi o grande fundador do Doutores da Alegria. Bacana. E eles têm um grupo de profissionais que fazem a capacitação de quem atende nos hospitais, dos palhaços, né? E esses profissionais, eles têm vários estudos, né? E um dos estudos, eles citam Spinoza. Eles comentam que, para Spinoza, tudo que existe são encontros. A capacidade de afetar e ser afetado nesses encontros. Então, o que eles comentam? Se nesses encontros a gente aumenta o nosso potencial de ação, né, a nossa possibilidade de libertar, de conseguir da sua legitimidade, você experimenta alegria. Se nesse encontro a gente diminui o potencial de ação, a gente experimenta tristeza, né? Então, no hospital, eles vivenciam muito isso, né? O Wellington diz que o batente da porta é um grande portal, né? Eles dali vão sentir se dá para entrar naquele dia, naquele quarto, com aquelas pessoas, se não dá, é um portal, né? Então, o que a gente começa a entender? Que eu, com o meu paciente, eu tenho possibilidade de ter uma inserção com ele para fazer um tratamento lúdico que pode ajudar esse paciente. Veja, a gente tem a biblioterapêutica, né, a prática biblioterapêutica, onde os pacientes eles demonstram, né, a utilidade desse processo na utilização, quando a gente entende que, ao ler, ele cria um universo independente, né? É como se ele mergulhasse num mundo de aventura, de fantasias, né? Então, essa viagem da leitura provoca um desligamento dos problemas, das angústias, do medo, da incerteza, proporcionando um alívio, né, nas relações. Então, a prática prazerosa daquilo que, às vezes, é ler um livro, é assistir um desenho, né? Ela pode ajudar num estado mais tranquilo, mais calmo, que pode equilibrar aquela situação. Um outro ponto interessante também é que a gente imagina, né, que só existem brincadeiras com movimento, mas a criança que pode desenhar, pode ter um jogo de construção, encaixe de peças,
escutar uma música. Uma vez a gente estava conversando e uma menina falou assim, professor, mas lá no hospital que eu faço estágio, tem um menino que ele não tem movimento de braço nem perna, ele chega lá com a cadeira de roda, o que eu faço? Aí eu falei, que idade ele tem? Acho que era 10, 9 anos. Aí eu falei, o que você fazia na idade dele? Ela falou, o quê? Eu falei, o que você acha? O que você fazia? O que você gostava? Exatamente. Gostava de brincar. Tá, brincar de correr ele não vai, o que mais? Gostava de desenhar. Tá, talvez não. Com a boca não dá. Gosto de assistir desenho. Pronto. Por que ele não pode estar feliz no ambiente que você colocou assistindo um desenho? A ambientação do espaço, uma sala colorida, os puffs coloridos, né? Isso dá um prazer para o paciente poder estar ali, né? Eu tive uma experiência extremamente interessante na faculdade, que foi o estágio de Educação Física Adaptada, que nós fomos para um hospital psiquiátrico, Saião, em Araras, que é enorme, né? E nós fomos fazer um trabalho na pediatria, né? E aí o TO falou assim, se prepara que a galerinha vai entrar, você vai ver de tudo, né? E a gente estava com instrumentos para fazer atividade com música e tal. Aí eu falei, eles vieram. Quando eles chegam, primeiro vem um menininho com microencefalia, né? Aí eu falo, pô, nunca vi isso, cara. E eu não sabia o que fazer. Cara, ele veio ao meu encontro, parou na minha frente, me deu um abraço, não tinha como não abraçá-lo, né? E aí, assim, ele tinha uma atrofia também muscular que limitava alguns gestos, mas ele participou, porque eu adaptei a atividade para ele. Perfeito. Né? E aí veio um menininho na cadeira de roda, né? Que ele não tinha movimentos do pescoço para baixo. E ele ficou do meu lado, né? Eu segurei uma bexiga para ele, perto do rosto dele, e a enfermeira falou assim, você não sabe como ele está feliz com você. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou aqui. Todo mundo estava com uma bexiga, e eu estava segurando a bexiga para ele. Então, ele queria cheirar, ele gostou daquilo ali. Então, a gente cria um ambiente lúdico. Então, na terapia, fazer a ambientação do espaço, né? Utilizar atividades que podem ser mais simples, um vídeo para assistir, um desenho, né? Que vai despertar um desenvolvimento cognitivo, tá? E a brinquedoteca, Ivan, tem um fato curioso, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 11.104, que obriga no Brasil todos os hospitais a terem uma brinquedoteca, né? Então, a brinquedoteca, ela, claro, cada brinquedoteca tem a sua característica, né? Perfeito. E não vou aqui ficar muito tempo aqui colocando, dando uma aula sobre brinquedoteca, mas a brinquedoteca universitária, a pública, a escolar, a hospitalar, cada uma tem a sua característica. E a brinquedoteca hospitalar, ela tem, sim, alguns requisitos, né? Então, algumas crianças não podem entrar junto com outras, ela é frequentemente esterilizada, por exemplo, bichos de pelúcias não entram ali, tá? Mas é um espaço onde você pode interagir as pessoas. Se você compartilhar as imagens que eu deixei aí, eu selecionei algumas imagens que mostram bem isso, né? Veja, a equipe dentro de uma brinquedoteca interagindo Olha com o que público, legal. e você vê os pais aí, né, participando, enfermeiros. E embaixo a gente tem o grande mestre, né, o Pat Adams, à direita. À esquerda, o Robin Williams, que foi o Pat Adams no filme, né? Que, aliás, é um filme que eu indico a todos, principalmente a quem é da área da saúde, né? Que aliás, é o Pat Adams. Eu indiquei que todos vissem esse filme para a sua live. Vocês assistam, porque vai ter tudo a ver com o que a gente vai conversar no ambiente terapêutico. E olha que interessante, Ivan, tem uma fala, né? Ciclero é um autor que fala sobre a recreação terapêutica. Ele fala assim: a recreação terapêutica constitui-se um elemento facilitador para a elaboração de ansiedade por parte das crianças que se encontram internadas em tratamento ou em instituições hospitalares, clínicas, por meio de um favorecimento de oportunidades. Olha isso, a gente oferta uma oportunidade para ter algo diferente. Mediante a utilização de exercício físico e mentais que possibilitam a promoção de uma aceitação por parte das crianças, né? Então, de situação muitas vezes de desconforto e estranheza, eu posso transformar, né? E o retrato que a gente está vendo aí mostra isso. Né? Bom, acho que a gente falou muito tecnicamente, mas agora acho que chegou uma parte da live que a gente vai também poder fazer um pouco do lúdico,
né? Então, vou iniciar essa parte mais lúdica da live, fazendo uma pergunta não muito esperada, não muito típica, né? Que seria, dentro desses anos todos que você trabalhou com lazer, com recreação, com ludicidade, uma situação inusitada. Qual foi a situação mais inusitada que você vivenciou durante todos esses anos? Caramba, mais inusitada? Ai, cara, acho que foram algumas, meu. Ah, eu tenho uma, Ivan. Eu vou compartilhar uma. Cara, em uma ocasião, eu estava em Cruzeiro, né, fazendo um curso para professores, educadores da rede municipal e os aprendizes do curso de pedagogia da faculdade, das duas faculdades, né, que tem o curso de pedagogia. Nós ficamos 3 dias em Cruzeiro, né, lá na ESC. Então foi sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, pô, o dia foi super legal, falando do lúdico, do jogo, a galera jogando, sentindo a ludicidade, como que eu posso usar isso no ensino. Aí no sábado de manhã, vibrante também. Quando acabou a manhã, veio uma senhora, que era a professora da rede. Ela falou, nossa, professor, eu estou muito chateada. Nossa, eu falei, pô, mas aconteceu alguma coisa errada hoje? Eu fiz alguma coisa errada? Ela falou, não, pelo contrário. Eu estou amando isso aqui, está muito legal. É que hoje eu tenho um casamento para ir, 7 horas. Então, à tarde, eu não sei nem se eu venho, eu vou ficar só um pouquinho e ter que ir embora mais cedo. Aí eu falei, ô, querida, mas não tem problema, né? Amanhã você vem? Ela falou, claro, vou sentir de você não estar aqui, mas sem problema. Em relação ao certificado, você pode ter 25% de falta, um período não tem problema. Ah, então tá bom. Aí, voltamos 1h30 da tarde, continuamos as atividades. Era para acabar às 6, 6 e pouco. Quando deu 15 para 7, eu estou em ciclo terminando o dia. Eu falei, bom, se alguém quiser complementar, ela levanta a mão. Eu quero falar. Cara, quando ela levantou, é que eu me liguei. Eu passei a tarde com ela. Aí eu falei, meu Jesus, a senhora tinha um casamento. Ela falou, então, eu disse que eu quero falar. Eu falei, Jesus. Ela falou assim, eu não consegui ir embora. Eu falei, aí eu me senti culpado. Eu falei, como o senhor não foi? Ela falou, professor, não consegui ir embora. Estava tão bom, eu estou tão feliz aqui. Eu falei, nossa, mas e aí? Eu falei, minha família vai ficar triste, mas eu confesso para o senhor, eu estou indo embora tão feliz, tão contente. Muito aí bom, eu falei, olha, muito bom. Não tem, acho que eu nunca tive um feedback tão positivo, espontâneo, assim, né? Tão natural, né? Eu falei, muito obrigado por esse feedback, né? O love back, né? Foi muito engraçado, cara. Bom, nessa pegada da pergunta atípica, já que eu te perguntei da situação inusitada, eu vou te agora fazer uma pergunta que talvez te impacte mais, que é qual a situação mais emocionante? Imagino que você tenha passado por situações das mais diversas possíveis, muita coisa boa, mas se você pudesse falar para a gente, dentro da tua experiência, o que foi mais emocionante, né, dentro desses anos todos de trabalho com ludicidade? Poxa. Oi, Ivan, é legal você ter falado isso, porque graças a Deus eu tive vários momentos emocionantes, vários, porque estive com pessoas, né? E eu aprendi com grandes mestres, né? Que a gente tem que viver intensamente, fazer com intensidade aquilo que você faz. O Oscar Wilde fala, né, que na vida a gente não pode só existir, a gente tem que viver. Inclusive, eu tenho, Ivan, 2 grandes mestres aqui. Um é o Rogério Villa, que eu comecei a trabalhar com recreação com o Rogério e a Luísa, que é um casal 1000, né? E o outro é o Marcelo Portes, que é para mim, é uma das maiores referências da minha vida, um ser humano importantíssimo para minha vida, e o Zé Eduardo, né? Mas, cara, uma foi interessante, lembrei agora aqui, cara. Uma vez eu cheguei aqui em São João, da Boa Vista, meu aniversário é 30 de dezembro, né? E aí eu falei para minha mãe, mãe, vou me dar de presente um dia de lazer no asilo. Me ajuda? Olha só que ela legal. Falou, quê? Falei, amanhã eu quero fazer sábado, era um sábado, fazer meu aniversário lá. Aí ela falou assim, uai, ajuda, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, a gente faz um almoço e eu vou fazer umas atividades. Aí eu fui lá no asilo, né, conversei com a irmã, falei, olha, meu nome é Antônio, eu queria fazer isso. Ela olhou e falou assim, nossa, filho, sério? Pô, sério, o mundo é bom também.
Aí eu fui conhecer, né? Tinha acho que 2 acamados só. Eu queria saber quantos tinham e as limitações dos que estavam ali. Era um público bastante idoso, assim, uma média de 78, 80 anos, eu lembro. Sim. E alimentação, né? Se eu tinha alguém com diabetes e tal, ela falou: não, filho, pode trazer à vontade, fica tranquilo, né? Só não exagera muito no sal e no açúcar. Eu falei: então, beleza. Cara, eu lembro que eu fui na locadora, Ivan, alugar CD, sabe que eu sou velho ou não? Então eu pensei, Imagina. esse grupo, quando tinha 20, 30 anos, escutava Carlos Gardel, então eu aluguei CD do Carlos Gardel, da Sim, velha sim, guarda e sim. tal. E aí o Rodrigo Vilar, que o Queijinho, que é o meu outro grande mestre que está aqui assistindo a gente, aliás, abrir um parêntese, vai falar que o X da questão vai além do Brasil, né? Hoje está sendo assistido lá no Canadá, em Pô, que Quebec, pelo legal, mestre cara. Rodrigo, Muito legal. E aí ele me ajudando. A atividade era uma dança com bexiga. E aí a gente foi ajustando, né? Os idosos brincando com a bexiga, eles se divertindo no salão. E aí eu comecei a dar uma volta para ver se alguém estava sem dupla para eu entrar, independente se fosse homem ou mulher. E eu vi um senhorzinho com a bengala parado e uma senhorinha do lado, próxima dele. Aí eu falei assim, pô, maravilha. Eu fui ao encontro deles para falar, temos uma dupla. E quando eu chego próximo, a senhorinha vira para ele e ele estava olhando para ela. Ah, legal. Ele joga a bengala no chão e aí ele caminha em direção à idosa. Cara, eu parei naquela hora. Eu fiquei olhando aquilo, eu Que falei, legal. você nunca esqueça dos dons que você recebeu. Porque o que você está proporcionando hoje é um dom que você recebeu. Nunca Com seja certeza. omisso aos seus dons. Nunca. Esse foi um grande aprendizado para mim. Porque esse era o presente que eu fui buscar lá, entendeu? Eu precisava ganhar isso, eu precisava me dar de presente. Então, acho que esse foi Ai, um que grande legal. momento emocionante. E aí, Totó, se alguém que tiver aqui, né, quiser contratar os teus serviços, com o que você está trabalhando hoje, o que você está fazendo, projetos que você está desenvolvendo, e deixar os teus contatos. O primeiro é o @AntônioJoséRF, que é o seu perfil no Instagram. Cara, na verdade, agora é uma nova jornada, né? Por isso que eu estou bem feliz de estar fazendo essa divulgação aqui com você, mas eu estou mergulhando nesse universo novo, né? Que é o mundo do digital, e a ideia agora é, no primeiro momento, o meu Instagram, eu estou num momento de construção, né? Estou refazendo. Meu Instagram vai ser um espaço onde as pessoas vão entrar, elas já podem entrar agora, se inscrever lá, né? Mas ela vai ser um espaço onde você vai encontrar informações sobre essa temática. Eu Perfeito. vou deixar materiais de jogos, de brincadeiras, de brinquedos, então um material didático, onde as pessoas podem acessar, consultar, né, para utilizar no seu dia a dia. E aí eu estou seguindo 4 eixos, né? O trabalho de formação e capacitação de profissionais da educação, professores, coordenadores, gestores, né? Onde a gente fala sobre esse processo do lúdico e do jogo e do brincar na educação, né? E a gente vai ter aqui algumas lives, brevemente, e alguns materiais digitais também para essas pessoas, e, além disso, os encontros presenciais. Uma outra face vai ser trabalhar com o lúdico e o jogo no ambiente corporativo, que é algo que nós já trabalhamos muito com a Conviver, eu, Marcelo, o Zé Eduardo, que é um sonho que eu tenho, voltar a estar com esses dois, né? E agora a gente vai reconstruir isso, mas a ideia é a gente trabalhar com o jogo e principalmente os jogos cooperativos nas empresas, desenvolvendo esses valores na formação de times, né? Então ali vai ser um espaço onde eles também vão encontrar alguns textos, algumas atividades, formas de abordagem, né? Uma outra face vai ser o jogo e o lúdico dentro do processo terapêutico, onde eu vou também estar deixando alguns textos que eu já estou estudando. Vai ter um espaço onde vão ter algumas atividades, então, atividades cognitivas, atividades motoras adaptadas, como que a gente pode ter um ponto de partida.
tem alguma coisa que eu sempre digo que a gente tem que mostrar como faz, né? Eu não posso vender só um receituário. Então, nesses cursos que eu vou dar, nós vamos falar sobre autonomia. Como é que eu construo um jogo adaptado? Como é que é a estrutura desse jogo, né? Perfeito, nossa, maravilhoso. Inclusive, Ivan, eu até me disponho a fazer uma nova live aqui no X da Questão para falar sobre isso, né? Mais detalhadamente. Perfeito. E, num outro momento, trabalhar com a gestão, o planejamento estratégico e gestão de lazer em hotéis, que eu já faço, né? Eu já atendo alguns clientes, que a gente fala sobre como que a gente trabalha a equipe de lazer no hotel, a programação de lazer no hotel, como são as abordagens desse público e também estilos de atividades. Então, quando eu falo desenvolver nas clínicas o jogo, tanto para educadores, como para gestores, como para empresários, como para profissionais da saúde, é demonstrar diversos estilos de atividades. Então, jogos pré-desportivos, jogos esportivos, jogos cooperativos, jogos competitivos, grandes jogos, jogos tradicionais, jogos cognitivos, expressivos, artísticos. Então, tem uma gama de possibilidades que eu tenho, que eu recrio para o meu público, que eu posso usar na prática. Então, agora a jornada é construir esse espaço pelo Instagram no primeiro momento, mas assim, a gente já pode ter contato, meu WhatsApp está aí, o Insta está lá, é só entrar lá e se inscrever, e aí futuramente a gente tem novas ações. Então, pessoal da fisioterapia, aguardem que esse cara vai fazer um material especializado para vocês. Uma das coisas que eu cobrei dele é que a gente aplicar jogos dentro do ambiente terapêutico, jogos e brincadeiras, atividades lúdicas com pacientes nos mais diversas formas de capacidade funcional. Eu não vou falar deficiência, que eu não gosto dessa palavra, mas com as diferentes capacidades funcionais, esse cara vai produzir um material que a gente pode adaptar e com certeza vai ser muito útil para todos da área de reabilitação. Totó, mais uma vez eu quero te agradecer. Você é um profissional fora de série. Eu não poderia começar melhor esse meu projeto. Só tenho a agradecer tanto a todos os presentes e principalmente ao Totó, que veio trazer conteúdo, entretenimento, diversão, emoção. Não podia ser diferente. Eu conheço essa figura há mais de 10 anos. Tenho o privilégio de conviver com ele. E certeza que começando com ele não tem como não dar certo, né? É isso. Tá bom? Um forte abraço para todos. Não se esqueça de se inscrever no canal e levantar essa hashtag do Totó. Vamos levantar essa hashtag lá para cima. Vou fazer trending topics com o Prof. Totó e Prof. Antônio Ferreira. E vamos trabalhar. Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo X da Questão. Obrigado a todos. Obrigado, Ivan. Beijo no coração e até já já. Um beijo, gente. Beijo do magro ficando gordo.